A matriz de priorização, ela é bastante utilizada em projetos de melhoria contínua. Quando a gente tem o DMAIC, a gente usa o DMAIC, nessa fase de análise, que é o Azinho aqui, a gente usa bastante essa ferramenta para entender quais são as causas raízes que devem ser priorizadas. A estrutura ela é composta por algumas colunas, mas o primeiro passo é inserir quais são as causas raízes. Aqui nós colocamos um exemplo. Imagina que tem um supermercado e ele está com um alto índice de clientes insatisfeitos. E esse mercado fez um trabalho e levantou as causas raízes e colocou nessa primeira coluna, que é a primeira coluna da matriz de priorização. Então, o que eles encontraram? Falta de produtos, produtos vencidos, falta de treinamento, goteiras e geladeira com problema. Então, essas causas raízes foram inseridas aqui, que é o primeiro passo. O segundo passo é colocar a gravidade. Então, para cada causa dessa, eles usaram essa legenda aqui embaixo para classificação. E aqui é um ponto interessante. Na matriz de priorização, quando a gente está fazendo, tem dois fatores cruciais aqui. O primeiro deles é ter pessoas que conheçam do assunto que está sendo tratado. Por quê? Porque gravidade passa por uma questão de conhecimento do que está sendo tratado. E o outro item, eu diria que é o item B aqui, é usar dados caso tenha esses dados guardados. E a gente vai ver o porquê daqui a pouquinho, quando a gente for falar de frequência. Mas nesse caso aqui, o que eles fizeram? Pegaram falta de produtos, a gravidade é 4, se a gente for olhar aqui é muito grave. Produto vencido é extremamente grave, é o 5 aqui, e assim por diante. Então o passo 2 também foi feito. Eles seguiram fazendo o trabalho e agora começaram a olhar urgência. Também tem a sua legenda aqui para ser usada como referência. Eles botaram que, eu vou focar aqui em produtos vencidos, eles colocaram a urgência 5. Por quê? Porque tem que ter uma ação imediata, é urgente, mais do que urgente. E a razão disso é muito simples. Para o cliente é muito ruim encontrar um produto vencido, principalmente quando ele constata isso na casa dele. Tanto é que hoje tem a lei que se você achar um produto vencido dentro do supermercado, ele tem que te dar um mesmo produto na validade de graça para você. Então, ó, o passo 3 já foi. Passo 4, definir a frequência. Aqui que eu falei da questão dos dados anteriormente, que era o item B. Por quê? Dados aqui, você pode levantar dados históricos para calibrar direitinho essas notas aqui. Porque essas notas, elas seguem uma legenda. Por exemplo, 5 é praticamente todo dia. Se a gente olhar aqui, ó, produto vencido, todo dia está achando produto vencido lá. Então é algo corriqueiro lá. E a última parte é definir o total. O total, o que é essa coluna de total aqui? Nós colocamos, por exemplo, para chegar no 64, eu tenho que fazer 4 vezes 4 vezes 4. É só multiplicar aqui, que aí você chega nesse valor. E por que ele é importante? Porque o maior valor significa que é o mais prioritário. Essa é a causa mais prioritária. Se eu fosse falar dos dois itens mais graves aí, as causas raízes mais prioritárias, seriam essas duas aqui, falta de produtos e produtos vencidos, de acordo com esse total que você está vendo aqui. Algumas dicas para você. Nós já falamos aqui embaixo, envolva quem entende do assunto, então, traga pessoas que realmente conheçam do que está sendo tratado. E aqui eu não me canso de falar, né, quando eu olho para empresas, para a parte de
de equipamentos ou de produtos que envolve a operação, envolve pessoas diretamente, traga essas pessoas para fazer esse trabalho. Ninguém conhece melhor o equipamento de quem opera, né, o operador que trabalha nele constantemente. Aqui é uma outra sugestão interessante. Foque nas principais causas. Vou voltar. É muito tentador querer pegar todas as causas aqui. Não faça isso. Por quê? Porque você está tentando abocanhar mais do que deve. Tinha um chefe meu que falava assim, ó, não tente ferver o oceano. Então priorize. E priorizar para quê, Marcelo? Para dar foco, para entregar resultado. Senão você se perde com tanta causa que você tem que tratar. Que é o que eu estou falando aqui nesse segundo item. Usar dados históricos também é uma sugestão nossa, é algo importante que se tenha e se use principalmente. E tendo dúvida em alguma classificação, em algum dado, levante mais dados, chame mais pessoas para ajudar nessa definição. Dê uma olhadinha nos nossos links e se tiver alguma dúvida, fale com a gente, que a gente vai ter o prazer aí de responder para você, tá? Obrigado, um forte abraço.